Boa tarde a todos. Vamos, neste momento, aproveitar a harmonia do ambiente que nos acolhe, nos ligar com a equipe espiritual que está observando as nossas necessidades e assim fazer a nossa prece inicial, rogando ao nosso Mestre Jesus, o nosso amigo de todas as horas, a equipe de Paulo de Tarso, que neste momento já nos envolve nas energias de equilíbrio, de paz, e agradecendo a esses espíritos amigos, a Jesus, pelas condições que tivemos de chegar até aqui para ouvir a palavra do Mestre. Nos abençoa, pois, Senhor, nos envolve no Teu manto de luz, nos ajuda a fixar a nossa atenção em tudo que foi preparado para recebermos na tarde de hoje, que com certeza irá nos ajudar, fortalecer a nossa caminhada nessa busca de conhecimento, de perfeição, de progresso e de felicidade. Envolve também o nosso irmão Érico nessas harmonias positivas que estão sendo dispensadas a todos nós, que ele seja inspirado por essa equipe amorosa e que a sua mensagem possa calar fundo no nosso coração para o nosso aprendizado. E assim, Mestre, felizes e com gratidão, nós pedimos a tua permissão para iniciar as atividades da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nossa exposição se reporta ao Evangelho segundo o Espiritismo. Abordaremos hoje o capítulo 9, Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Falaremos sobre os itens de 1 a 6, injúrias e violência, e a afabilidade e a doçura. Este capítulo inicia com 3 máximas do Cristo que estão lá no Evangelho de Mateus. A primeira, o Cristo diz assim: bem-aventurados que são brandos, porque eles possuirão a terra. A segunda, ele diz: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a terceira diz assim: aquele que matar, que se puser em cólera, que disser raca, que disser é louco ao seu irmão, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca era uma expressão que tinha na época de Jesus, que os judeus utilizavam como desprezo. Então, quando passasse por eles alguém os quais eles desprezassem, tivesse alguma animosidade, fossem inimigos, eles olhavam para o lado, cuspiam e diziam raca. Então, Jesus condena ao fogo do inferno, nessa máxima, aqueles que ofendem, que dizem raca, que chamam o outro de louco. Por que isto? Desta forma, Jesus faz, com essa condenação dessas expressões de agressividade, de violência, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, faz uma lei. E Jesus apresenta este caminho como a chave para a paz interior e a evolução espiritual. Então, através da paciência, da tolerância, da afabilidade, da doçura, nós encontramos a chave para o caminho do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução e também para mantermos a paz interior. Por consequência, em sentido contrário, Jesus condena toda a violência, toda a cólera, toda a expressão descortês que alguém possa usar contra um dos seus semelhantes. É evidente que quando nós usamos uma expressão agressiva, vai variar de acordo com a nossa intenção. Às vezes a minha esposa em casa faz alguma coisa, ou diz alguma coisa, eu digo: tu tá louca? Né?
Mas alguém já passou por isso, certamente, né? Então, tu tá louca, mas eu não tô colocando, não tô ali, tu é louca, é diferente da intenção com que a gente fala, né? Quando tu tá xingando, quando tu tá violentando, querendo ser agressivo com a pessoa, tu bota ali uma energia negativa de agressividade. Mas quando tu simplesmente é uma forma de te expressar, de surpresa, aí tu diz, tu é louca. Então, claro que não estou louca por isso, por aquilo. E normalmente eu estou errado e ela está certa. Tem mais isso, né? Então, eu tenho que dar a mão à palmatória. Então, por isso é que Jesus utiliza e é tão severo quando ele condena a violência, a cólera e toda essa expressão descortês. E que essa intenção, ela agrava ou atenua, né? Mas por que isso? Porque toda expressão descortês, de agressividade, ela exprime esse sentimento contrário à lei maior. Qual é a lei maior? É a lei de amor. A lei de amor, de justiça e de caridade. De todas as leis naturais, as 10 leis naturais, essa é a mais importante de todas. Então, quando a gente é agressivo, quando a gente é violento, quando a gente xinga alguma pessoa, botando sentimento, exteriorizando aquilo que o nosso coração está cheio, nós, então, estamos contrariando a lei de amor. Por isso que Jesus condena tão veementemente. Porque a lei de amor é que deve basear todas as nossas relações para nos mantermos em concórdia, em união e convivendo em fraternidade. É natural que nós, no estado evolutivo que nos encontramos, cheio de imperfeições ainda, que nós venhamos a reagir a uma ofensa recebida. É natural ainda, nós pouco estamos dispostos a aceitar e conviver com a agressividade do outro, né? Então, normalmente, quando somos atingidos pela violência de alguém, nós reagimos com a violência. Porém, o Espiritismo nos convida a nós desenvolvermos o domínio sobre nós mesmos. Que a gente possa parar na hora em que formos xingados, agredidos verbalmente ou mesmo fisicamente, e que não venhamos a reagir agressivamente da mesma forma com que fomos atingidos. Porque normalmente nós não agimos, nós reagimos. Quando alguém nos xinga, nos diz uma palavra de desagravo, de desrespeito, que atinge ou que nos condena a alguma atitude, nós, sem pensarmos, nós reagimos. Ah, não, tu não pode dizer isso, com quem tu pensa que tu está falando? Quem tu pensa que tu é? Eu que sei, eu que estou certo. Né? Então, a gente reage no mesmo diapasão, no mesmo patamar em que o outro estava. Se o outro foi agressivo, a gente é agressivo. Porque a gente tem pouco domínio sobre nós mesmos. E o ideal é que nós não reagíssemos, mas que nós agíssemos. Porque o agir é diferente do reagir. No agir, a gente escuta o outro, para e pensa. Mas a criatura está desequilibrada. Essa criatura não está no juízo normal. Essa aí está naquelas que, assim, com a pessoa às vezes acorda de manhã e diz assim, qualquer pé de galinha para mim dá uma sopa. Hoje, eu acordei com o pé esquerdo. O primeiro que se atravessar vai bater e valer. Né? Então, a gente já sai de casa com aquele estímulo assim, para fazer isso. Então, se a gente não reagir da mesma forma, nós podemos pensar, opa, o Delcio hoje não está bom, vou calar também, vou ficar quieto. Né? É muito comum o Delcio fazer isso, assim, ser agressivo, né, Delcio? Coitadinho do Delcio. Então, de qualquer um a gente pode esperar mesmo, do Delcio. Então, mas a gente deveria ter esse controle maior e não reagirmos, né? É pensar, dizer, fulano não está bom hoje, não vou espichar a conversa. E a gente gosta de um trololó, né? Então a gente,
E aí um diz de lá, o outro diz daqui, e a gente vai, e ainda mais hoje em que o nosso Brasil está dividido, né, em dois lados, né? Então um é da esquerda, outro é da direita, e um não aceita o outro, a gente não tem tolerância, não permite que o outro pense como ele quer pensar, a gente quer que ele pense como a gente pensa, né? O que para a gente é natural, para o outro é uma violência, né? Então, essas coisas todas. E a gente precisa parar quando o outro falar alguma coisa e, opa, o que eu vou dizer disso? Ou não digo nada, ou vou pensar o que vou dizer. Então, retribuir a ofensa com serenidade não é fraqueza. Então, assim, não, eu não levo desaforo para casa. Me falou, eu vou dar o troco. Eu não levo desaforo para casa. É errado. A gente precisa ter serenidade. E essa serenidade frente à ofensa, à agressividade do outro, não é fraqueza, mas muito antes pelo contrário, é força moral. Tem uma capacidade, eu sei que estou certo, que a criatura não está, talvez esteja desequilibrada, talvez tenha algum problema. Ou mesmo ela pensa daquela forma porque é a condição que ela tem de entendimento daquela situação. Então não adianta eu ficar espichando conversa. E a criatura não vai sair do ponto de vista dela, nem eu vou sair do meu, porque eu tenho convicção também. Porque a verdade é uma coisa relativa. Ela é muito boa, eu sou dono da verdade, mas eu sou dono da minha verdade. A verdade ela é relativa ao meu estado de entendimento, meu desenvolvimento de consciência, o conhecimento daquele assunto ou daquele outro assunto. Então não adianta eu querer que o outro tenha a minha verdade, se ele não está pronto para entender aquilo. Ou se eu não estou pronto para entender o que é a verdade dele, né? Então, nessas horas a gente sofre aquele melindre, né? Aí a gente fica com o orgulho ferido, e esse orgulho ferido é um dos maiores inimigos da paz. É o que mais faz as dissensões entre as pessoas. Porque o fulano falou grosso comigo, que o fulano me disse tal coisa, que a Beltrana não sei o quê, né? Então, e a gente se sente com orgulho ferido e reage, é agressivo. E daí para uma sopa é só botar um pouquinho d'água. Então, o espírito evoluído, ele compreende que a violência do outro é um reflexo da sua ignorância. Às vezes ele não alcança aquilo que nós estamos alcançando na nossa cabeça, né? Ou de dor, quem sabe aquela criatura hoje está com um problema muito grave. E aí qualquer coisa é suficiente para desequilibrá-la. Então, depois da humildade em relação a Deus que nós devemos ter, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, a caridade, e o que é a caridade, segundo Jesus, lá no Livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência e perdão da ofensa. Então, a gente precisa fazer a caridade, ter benevolência, ser bom para o outro, ter a indulgência de aceitar o erro, a maneira equivocada que o outro pensa ou que age, da agressividade, que para ele aquilo ali ou é machismo, ou é aquele que não leva desaforo para casa, que ele chama de amor próprio, e que de repente é um tremendo de um orgulho, nem é amor próprio, mas ele dá o nome de amor próprio, né? E então a gente tem que saber entender isso, né? Mas Jesus recomendou que nós renunciássemos aos bens terrenos. E por que ele diz, então, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, que as bem-aventuranças estão na vida espiritual, no reino de Deus, e por que ele nos promete nessa passagem que os brandos e pacíficos possuirão a terra, se a verdadeira vida é a vida espiritual? Então, por que isso? É pelo fato de que, por enquanto, nós ainda não podemos alcançar os bens celestes, os bens espirituais. Então, o homem tem necessidade dos bens da terra. Estamos vivendo num mundo material. Ainda é importante os bens da terra. Só que nós não devemos dar maior valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, que é as nossas virtudes, que são aquelas coisas que nos fazem, que nos elevam como espíritos imortais, né?
O que Jesus quis dizer, então, é que haverá no futuro justiça, tanto na terra como no céu. Quanto mais a humanidade se submeter à lei do amor e da fraternidade e da caridade, deixará de haver egoísmo aqui na terra. E o fraco e o pacífico não mais serão explorados e esmagados pelos violentos e pelos fortes. Então, de acordo com a lei de progresso, de acordo com a promessa de Jesus, a terra se transformará em um mundo ditoso. Por que nós que aqui vamos estar, se fizermos a nossa caminhada evolutiva, se buscarmos a paz interior, se buscarmos o reino de Deus dentro de nós, por que nós estaremos aqui? Porque os maus que não se modificarem, esses não estarão mais. Haverá uma saída desses espíritos, porque a Terra, como os espíritos, evolui. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, passaremos ao mundo de regeneração, depois ao mundo de todos, ao mundo celeste. Aqueles espíritos que aqui encarnados estão e que não evoluírem suficientemente dentro desse período em que o mundo, o planeta evolui, não mais estarão aqui. Então é por isso que Jesus nos promete que a Terra será um mundo onde não mais habitarão os bons e que será um mundo de todos. Então, quando Jesus nos promete a Terra, é se nós formos brandos e pacíficos. Se nós nos tornarmos espíritos puros, nós ficaremos aqui na Terra. A Terra vai mudar de categoria e nós continuaremos aqui. Mas se nós não formos brandos e pacíficos, nós não poderemos mais estar aqui neste mundo. A benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. Então, a benevolência para com os outros nos faz sermos afáveis e sermos doces. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, tem gentileza no trato com as outras pessoas. E a doçura é a qualidade de quem é suave, é meigo, tem a brandura no olhar, na fala, nas atitudes. Mas Kardec nos alerta. Não basta parecer afável por fora, se existe dureza e malícia no nosso íntimo. Então temos que ter cuidado. Muitas criaturas, pelo convívio social, pela educação que têm, são cordiais, afáveis, brandos externamente, mas guardam o mal, a malícia, a dureza de coração. E a gente tem que estar preparados para saber identificar isto, né? Então, a educação e a vivência no mundo social dá ao homem o verniz dessas qualidades. Então, o verniz, a parte de fora, a aparência, né? Quem me vê aqui não acredita que eu sou um cara violento, né? Que eu lá em casa eu entro chutando as cadeiras e xingando a mulher, os filhos, o cachorro. Ninguém acredita nisso, porque aqui eu cumprimento todo mundo com carinho, eu abraço, eu beijo, falo manso, né? Quando precisa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que não é essa casca, a gente tem que olhar mais profundamente. Quantas pessoas cuja bonomia, ou seja, a atitude de ser bom, né, não passa de uma máscara exterior, cuja aparência dissimula as deformidades do íntimo. Então, às vezes, a máscara não representa quem somos na intimidade. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as contrariem. O Eric é muito querido. Querido, mas xinga ele agora. Faz alguma coisa que ele não goste. Então, quando contrariados, é capaz de morder, né? Pela menor contrariedade.
cujas línguas são amáveis quando falam pela frente, mas se tornam dardos peçonhentos quando estão por trás. Então precisamos saber identificar isso. Há também os tiranos domésticos, aqueles que na rua tratam todo mundo com brandura, com paciência, mas quando chegam em casa é a base de grito, impondo aos seus subordinados e aos seus familiares situações de constrangimento, exigindo em vez de pedir, né? Então, e aí muitas dessas pessoas que agem assim em casa, batem no peito e dizem, aqui quem manda sou eu, aqui é do meu jeito, né? Mas esquecem de dizer que também, além de ser do jeito dele, eles também são odiados, não são amados. São respeitados que quem manda é ele, mas também são detestados. Não basta nós termos nos lábios o leite e o mel, se o coração de algum modo não estiver associado àquilo que nós dissemos. Porque isso é hipocrisia. A gente passa uma imagem que no fundo a gente não é. Isto é hipocrisia. Então aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, ele nunca se desmente. Tu pode xingar ele vai continuar o mesmo, sem ser agressivo, violento. Ele vai continuar da mesma forma, porque aquilo é uma particularidade dele, é uma virtude que ele já adquiriu. Ele não se desmente, ele é o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade do seu lar, com as pessoas mais próximas. E ele sabe que as aparências conseguem enganar os homens, mas não a Deus. Então, o verdadeiro, doce, afável, ele é o mesmo em qualquer lugar. Por isso é que a gente precisa ser autênticos. Não bancar o bonzinho, brincar de ser bonzinho. A gente tem que ser na verdade, no íntimo. A verdadeira afabilidade, ela é espontânea, sincera e humilde. Começa no tom de voz e no modo com que nós ouvimos os outros. Que às vezes tem pessoas em que a gente está ouvindo o outro vem desabafar, vem falar das suas dores, das suas coisas, e a gente já está pensando o que vai dizer. Se ele falar das dores dele, eu vou procurar as minhas. Ah, mas tu não sabe que eu tenho essa também. Ah, não sabe que aconteceu alguma coisa comigo? Ah, mas comigo, ele nem está escutando, a criatura está conversando e ele está procurando lá na mente dele, sem escutar o que o outro está dizendo. Ele já está procurando o que ele vai rebater, ou seja, argumentando algum assunto que ele quer, que ele é contrário ao outro. Então, a verdadeira afabilidade começa na maneira com que a gente ouve o outro. A doçura é uma força que acalma. Uma palavra doce pode desarmar um coração ferido, como pode regenerar relacionamentos. Quando a gente discute, briga aqui ou ali, e a gente vai mansamente conversar num tom de voz baixo, olha, quem sabe a gente deixa isso para depois e tal, a gente refaz relacionamentos, a gente se recompõe, a gente evita atritos, em vez de ficar depois se digladiando através dos pensamentos, né? A gente consegue segurar uma situação que poderia ser muito grave, e isso com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, em todos esses pontos. Então, cultivar a doçura e a afabilidade é abrir espaço para o Cristo viver em nós. Esta é a condição da gente vivenciar o Evangelho do Cristo, mas a partir do momento em que nós estamos preparados, dispostos a fazer essa mudança. Então, são bem-aventurados os que, se esforçando por compreender, aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o melhor possível, usando de benevolência para as suas faltas e suas omissões. Então, esses são bem-aventurados, os que usam desse tratamento para com o outro. Usam o tratamento de aceitar as atitudes do outro com delicadeza, com afabilidade, em todos os relacionamentos, independe se é uma pessoa que nos é simpática ou não, independe se é uma pessoa que me trata bem ou não.
quando aquilo está na pessoa, ela é doce e agradável sempre, com todos, em qualquer lugar. Não é porque está na casa espírita, não é porque está na frente de alguém importante, mas porque esta é a característica daquela criatura. O espírita verdadeiro, ele não se contenta em parecer bom, ele se compromete em ser bom, reformando o seu interior com o auxílio da fé, do estudo e da caridade, procurando dar diariamente o testemunho, silenciando na hora das discussões, silenciando diante da crítica, porque às vezes a gente é criticado e a gente, não, quem tu pensa que tu é para falar isso? Quem ele pensa que é, né? Então, a gente mantém diariamente, aquele que quer realmente ser um bom espírita, um bom cristão, ele tem que buscar diariamente essas atitudes, buscando não incentivar uma discussão e, quando discutir algum assunto, manter a brandura. Eu posso discordar sem ser agressivo, sem querer gritar mais do que o outro. E ainda, quando me afastar, vou orar. Não, isso é o que eu deveria fazer, que nós devemos fazer. Quando discutirmos, mantermos, não estou dizendo que eu faço, mas eu não achar que eu faço, eu estou lutando para fazer isso de vez em quando. Mas então, quando nós nos afastarmos daquele com quem temos dissensões, que discutimos, que houve divergências de ideias, a gente orar por aquele que nos ofendeu, por aqueles que foi agressivo conosco, e não ficar mandando dardos pensamentais, mas orar, que ele seja amparado, que a espiritualidade o ajude. Então, precisamos dar esse testemunho diário, né? E Jesus disse lá em Mateus 5,39, que nós, quando nos batessem de um lado da face, que nós deveríamos dar o outro. Mas não está dizendo também com isso, Jesus, que a gente tem que ser passivo, que vamos ser agredidos pelo outro e ficarmos quietos. Não é isso. Nós temos que demonstrar a nossa superioridade moral, não rechaçando, não agredindo o outro da mesma forma com que ele nos agride. Então, o que Jesus propõe, quando ele diz que a gente tem que dar outra face, é não nos igualarmos à violência alheia, né? E guardar até o compadecimento em relação àquele irmão que está em desequilíbrio. Termos com ele boa vontade e sinceridade de coração. Então cultivemos a brandura sem afetação, a sinceridade sem espinhos, porque nós não, mas isso é verdade, ele vai ter que me ouvir, eu não estou mentindo, é verdade, todo mundo sabe, mas às vezes a pessoa não quer ouvir a verdade. Às vezes a pessoa não quer, não, mas eu sou sincero, eu não levo desaforo para casa, eu não fico escondendo, me fazendo. Eu sou sincero no que digo, mas às vezes a nossa sinceridade agride o outro. O outro não quer ouvir, nem está preparado para ouvir. E não acha que é daquela tua maneira. Então, sinceridade sem espinhos. Somente o amor é possível nos fazer sermos afáveis, compreendendo, ajudando, usando as situações, os problemas, as circunstâncias que nós já vivemos. E quanto mais nós vivemos nessa vida, mais preparados nós estamos, mais experiências passamos para transmitir essa condição de equilíbrio para os outros. É desta forma que nós vamos elevar a nossa condição de espírito, para alcançarmos então a condição de um espírito mais evoluído. E no amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor em si, o amor a si próprio, existe em cada um de nós. Quando Jesus diz que tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, isso é próprio nosso, nós nascemos com isso, de amarmos a nós mesmos. Mas o que não está dentro de nós, que não é obra divina, é o orgulho e o egoísmo, que faz com que a gente pense muito mais em nós, que a gente seja o centro das atenções, que a gente seja aquele que mais tem razão. E isso não faz parte. Então, para nós nos libertarmos desses sentimentos, nós precisamos nos conhecer, aceitar as nossas poucas coisas boas que nós temos e aceitar e entender as coisas ruins que nós temos, porque somos um espírito em evolução. Então é natural que nós temos coisas boas,
mas temos coisas ruins. E temos que ter a preocupação de mudar isso. Não podemos nos conformar. Ah, não, eu sei que eu sou agressivo, que eu não levo desaforo para casa, mas com o tempo eu vou mudar. Eu sei que isso faz parte, eu sou um espírito imperfeito. E a gente vai dando desculpa e vai continuando fazendo errado. Não se preocupe em mudar. E nós, como espíritas, que conhecemos o Evangelho do Cristo, que queremos sermos felizes, nós precisamos, sim, diariamente, fazer esse exercício. Não nos conformarmos com as nossas imperfeições. Aceitarmos como somos, né? É o primeiro passo para nós evoluirmos. Se eu identificar em mim as minhas fraquezas, eu posso mudar isso. Mas se eu nem olho para dentro para identificar minhas fraquezas, como é que eu vou mudar alguma coisa, né? Então preciso desenvolver o meu potencial divino, fazendo a cada dia uma melhora constante. Então precisamos reprimir a cada dia as nossas más tendências, melhorarmos o que nós temos de bom e permanecermos nesse caminho do progresso. É um caminho difícil, lento, mas é o caminho do progresso, porque a natureza não dá salto. Tudo é muito devagar, mas nós temos que a cada dia fazer um pouquinho melhor, né? Quando eu não faço um esforço para mudar uma atitude minha, é porque eu tenho prazer naquela atitude equivocada. Então, reprimir uma vontade de agredir, de revidar, será sempre uma vitória. Sempre que a gente conseguir reprimir, a criatura fala grosso comigo, eu não respondo, eu fico quieto, eu calo, é uma vitória. Que agora eu estou me violentando para não responder. Eu estou com a revide aqui, ó, na ponta da língua. Mas eu não vou revidar, eu vou segurar. Consegui, passou aquilo ali, tipo, ainda bem que eu não revidei. Ainda bem, aquela criatura não estava legal. Com isso, eu vou incorporando essas virtudes à minha vida. Hoje foi um esforço, amanhã vai ser um esforço menor, daqui a um tempo mais outro. Então todas as qualidades que nós temos hoje é porque nós criamos uma disciplina com o passar das encarnações e desta vida, que a gente hoje já não comete determinados equívocos. Então, para terminarmos, identificarmos quem somos, o que sentimos e o que pensamos é fundamental para o nosso processo de transformação. Que ele vai chegar a esse processo de transformação. Cedo ou tarde nós seremos espíritos evoluídos, seremos espíritos bons, querendo ou não. Então, minha gente, não nos resta outra saída a não ser rogarmos a Deus, né? Rogarmos a Deus para nos ajudar sempre. Que Deus possa iluminar as nossas mentes e que possamos buscar sempre na oração os recursos que vão dilatar a nossa mente, para que nós possamos aprender ideias e ideais transcendentes que vão nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Rogar ao nosso protetor espiritual, ao nosso guia espiritual, para que ele nos faça ver os nossos erros, que nós possamos encarar esses erros com coragem, sem culpa e sem medo, porque somos imperfeitos, estamos a caminho, né? E desta forma nós vamos conseguir então completar essa existência e sairmos daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.